Boa noite, pessoal. Eu sou o Weiner Silva e vou falar sobre formatação. Formatação é uma característica que tem que ser uma regra principal nos negócios de um desenvolvedor profissional, porque ela serve como uma comunicação. Um código bem formatado, ele vai ajudar na legibilidade e mostrar o profissionalismo de quem o escreveu. Então, a formatação do código auxilia no processo da manutenção. Então, um código legível ele é bem mais fácil de se manter. E ao ler um código, o que se espera é que o profissional que está lendo fique impressionado com a polidez, consistência e atenção dos detalhes no código. O que muito a gente vê por aí é um emaranhado de código parecendo que foi escrito por um bando de marinheiros bêbados. E a primeira coisa que se liga ao ver um código dessa forma é que o projeto inteiro tem de ser dessa forma. Eu vou falar sobre alguns tópicos que são importantes na questão da formatação. O primeiro deles é a formatação vertical, onde uma regra básica é que arquivos pequenos são normalmente mais fáceis de se entender do que um arquivo grande. E utiliza-se até a metáfora do jornal para exemplificar esse caso, porque no jornal o topo da página é bem o título, né? Igual o qual lhe faz decidir se quer ou não ler sobre o tal assunto. Aí o primeiro parágrafo da página ele vai trazer uma sinopse da história como um todo, escondendo detalhes e abrangendo conceitos de maneira geral. Então, ao prosseguir a leitura verticalmente, outros detalhes irão surgir até o desfecho final. É desejável que o código-fonte seja como um artigo de jornal. O nome deve ser simples, mas descritivo, o suficiente para nos dizer se estamos no módulo certo ou não. As partes mais superiores devem oferecer os conceitos e algoritmos de alto nível. Com a rolagem verticalmente, os detalhes vão surgindo, como depois vai vir as funções, os algoritmos, as funções de baixo nível, e à medida que for descendo mais para baixo, vamos ter os últimos detalhes das funções de baixo nível do código. Porque um jornal ele é composto de muitos artigos, e na maioria são pequenos, alguns maiores, mas poucos preenchem uma página inteira, o que torna o jornal aproveitável. E se fosse composto de histórias extensas, aglomeradas de forma desorganizada, simplesmente não teríamos interesse de lermos, e é o que se aplica a um código-fonte. Outra característica é a abertura vertical dos conceitos, entre os conceitos, onde cada linha ela representa uma expressão ou uma estrutura, e cada grupo de linhas representa um pensamento completo. Então, investir em algumas linhas em branco, separando os conceitos de código, o torna mais legível. Por exemplo, no trecho 1, podemos ver que utilizamos uns espaços para definir, no caso, diferenciar os conceitos separados no código. E já no trecho 2, não temos espaço, o que faz com que o código se torne mais confuso de se interpretar. Outra característica é a densidade vertical. A densidade vertical ajuda na compreensão do código sem a necessidade de muitos movimentos de olhos e cabeça. Por exemplo, nessa classe aqui, podemos ver que
esses comentários que estão separando as classes, eles vão dispersar os olhares e depois fica mais complicado de se entender o que a classe quer dizer. E já nesse exemplo de baixo, podemos ver que ela está bem concisa e bem mais fácil de se interpretar. Outro tópico seria a distância vertical. O que o autor do livro nos diz é que os conceitos que são relacionados entre si devem estar verticalmente próximos uns dos outros. No caso de função, de métodos, então tudo que é relacionado deve estar verticalmente próximo. As declarações das variáveis, quanto mais próximo as declarações são declaradas próximo do seu uso, mais fácil vai ser entender onde é usada aquela variável. Então, como as funções devem ser curtas, as variáveis devem ser exibidas no topo de cada função. Variáveis de instância, elas devem ser declaradas no topo da classe, porque elas são usadas várias vezes no código. Então, o ideal local de declaração seria no topo das classes. As funções dependentes também. Então, quando uma função depende da outra, elas devem estar próximas. A função que chama sempre deve estar acima da função chamada. E também temos a afinidade conceitual, onde certos bits de código precisam estar muito próximos de outros, pois possuem certa afinidade conceitual. E essa afinidade conceitual, quanto maior essa afinidade, menor deve ser a distância vertical entre os objetos. A formatação horizontal, o ideal mesmo é que não haja necessidade de rolagem horizontal para a leitura do código, mas devido aos diversos tamanhos de monitores, o ideal é que se use bom senso para a questão de estender muito a linha de código. A abertura horizontal e a densidade, eu vou mostrando o exemplo aqui, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nesse código eu utilizo os espaços em brancos. No caso, antes do create, vai ter um espaço, e vou usar espaços entre as linhas para dizer que esse thisCreate está recebendo uma função. Então temos os espaços separando o recebimento da variável, e deixa claro que são dois elementos distintos. O espaço torna essa separação óbvia. Ao mesmo tempo, não utilizei espaços em brancos entre a palavra function e a abertura de parênteses, pois a função e seus argumentos são extremamente relacionados. Então, usar espaços entre as separações de termos, então é importante para que haja uma boa legibilidade. O alinhamento horizontal é muito comum encontrar códigos dessa forma aqui, com uma formatação onde o desenvolvedor alinha os recebimentos de campos na mesmo alinhamento, o que torna muito feio o código. Então não se usa dessa forma. O correto seria usar essa forma verde aqui que está descrito embaixo, pois esse alinhamento, que não tem utilidade e parece enfatizar outras coisas, o que leva às vezes o olhar para longe da verdadeira intenção do código. Bom, a indentação ela ajuda na leitura do código,
e ajuda a entender o que cada parte faz no código. Uma boa indentação ajuda a identificação instantânea de variáveis, construtores, métodos, e existem trechos que são muito curtos, e às vezes a gente tenta simplificar ele apenas em uma linha, e isso não é legal. O correto seria você fazer a quebra dessa indentação, que é muito usado em funções muito curtas, comandos if, while, for. Então o correto seria a gente quebrar ela para ficar muito mais fácil de ler. Então, por último, o que vale mesmo são as regras do time. Então, não adianta nada um desenvolvedor trabalhar com uma forma de formatação ou outros. Cada um vai ter uma forma, é uma coisa muito particular. Mas o que vale mesmo quando vocês trabalham em time, vocês estar de comum acordo sobre as regras que serão utilizadas no projeto. Então, o que às vezes acontece é que cada programador usa um jeito de formatar, e no final das contas o projeto sai todo fora do padrão. Então uns utilizam uma forma de formatação, outros, então fica bagunçado. E aí o que vale mesmo é o time ter uma regra e cada um respeitar essas regras de formatações para você ter um código legível e fácil de manter. Então é isso. Obrigado, pessoal, e as dúvidas postem na comunidade.